Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre o que é um raio, pelo menos com o conhecimento que a gente tem até agora. O que a gente definiu como raio. Para começar, no começo do curso, a gente estudou a propagação de frentes de ondas planas. Nós definimos intuitivamente que um raio ele é uma trajetória perpendicular à frente de ondas planas e que coincide com a direção de propagação dessa frente de ondas. Daí nós derivamos algumas propriedades importantes do raio e algumas quantidades relevantes, como a própria vagarosidade horizontal e vagarosidade vertical. Depois, nós fizemos uma pausa no nosso estudo sobre raios e passamos a estudar certos modelos, como o modelo de uma pilha de camadas plano-horizontais e o modelo gradiente linear. Também derivamos fórmulas analíticas para esses modelos, que nos permitiram calcular as trajetórias dos raios e o tempo de trânsito dos raios no modelo. Daí nós voltamos para o nosso estudo sobre a teoria do raio e desenvolvemos a demonstração de duas equações fundamentais na teoria do raio: a equação inconal e a equação de transporte. Com a equação inconal, eu disse o seguinte, que nós poderíamos obter um conjunto de trajetórias no espaço, dadas as coordenadas x, y, z, e que ao longo dessas trajetórias, nós poderíamos calcular o tempo de trânsito. Eu ainda não disse como nós vamos fazer isso é assunto para as próximas aulas e para os próximos capítulos, porém, a gente já definiu que essas trajetórias, derivadas a partir da equação inconal, que são curvas no espaço 3D, e que ao longo dessas curvas a gente pode calcular o tempo de trânsito, nós definimos como raio. Essa é a nossa segunda definição até agora, ao longo do curso, que a gente utilizou para definir os raios. Eu também disse que ao longo dessas trajetórias nós poderíamos calcular as amplitudes, bem como o tempo de trânsito. As amplitudes a gente vai calcular utilizando a equação de transporte. Eu também não disse como ainda. De novo, isso é assunto para os próximos capítulos, mas a gente já tem intuitivamente uma certa definição do que seria um raio na geofísica. Agora a gente vai ver uma parte extremamente elegante e bonita do curso, que é a interseção entre a teoria do raio na geofísica e a mecânica clássica. Agora, no segundo capítulo do Popov, nós vamos obter uma nova definição para os nossos raios, uma definição mais formal e elegante. Nós vamos observar que os raios eles são extremais do funcional de Fermat. O que isso significa? Imagina que na minha mão direita aqui eu tenho um determinado ponto A. Na minha mão esquerda eu tenho um outro ponto que é o ponto B. Dentre as diversas trajetórias que uma partícula pode seguir indo do ponto A até o ponto B, eu tenho uma trajetória que é a trajetória de tempo mínimo. Essa trajetória a gente vai definir como o nosso raio. Para que a gente possa estudar essa interseção entre a mecânica clássica e a teoria do raio na geofísica, a gente vai ter que mergulhar no cálculo variacional, estudar os funcionais e em algumas formulações da mecânica clássica, como a formulação lagrangiana e a formulação hamiltoniana. Além disso, a gente vai observar que essa trajetória, que eu disse que é a trajetória de tempo mínimo e que também chamei de raio, ela obedece à equação de Euler-Lagrange. Após esse estudo do cálculo variacional e relembrando essas formulações da mecânica clássica, formulação lagrangiana e hamiltoniana, nós vamos poder estudar mais especificamente essa relação entre a mecânica clássica e a teoria do raio, inclusive propondo uma nova forma de derivar a equação inconal, a partir dos pressupostos que a gente vai considerar na mecânica clássica. Ok? Então vamos para a aula. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.